Em um relatório global sobre prevenção de quedas na velhice, a Organização Mundial da Saúde cita que aproximadamente 35% das pessoas com mais de 60 sofrem com acidentes desse tipo todos os anos. Eu sou Fausto Puglia e neste programa do Unimed 60+, falo com a doutora Ana Laura Bersani, médica geriatra, sobre uma das principais causas de procura das unidades de emergência ao redor do mundo por pessoas 60+. Já deixe o seu joinha no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Unimed Franca para acompanhar essas importantes informações. Vamos lá? Doutora Ana Laura, muito obrigado por participar desse programa 60+ da Unimed Franca para falar um pouquinho da sua especialidade. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder falar sobre um assunto tão importante nos idosos. E realmente eu acredito que a prevenção é o que a gente mais pode fazer para evitar, quedas ao longo do envelhecimento, e é um assunto que o geriatra ele considera fundamental no envelhecimento dos nossos pacientes. E para começarmos, qual é a principal forma de prevenir as quedas? E o que a própria pessoa, no caso o idoso, mais de 60, pode fazer para se prevenir? Então, existem inúmeras formas de prevenção. Eu diria que uma importante prevenção começa no ambiente que a gente vive. Então, a gente ter um ambiente sem riscos. Então, uma casa segura. A gente já tem uma preocupação de tirar tapetes, mesmo que a gente nunca caiu ao longo do envelhecimento. Então, tá ali chegando próximo aos seus 50, 60, já ir pensando na casa que você quer morar quando você tiver 70, quando você tiver mais idade. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas precisam ter esse olhar de ter um espaço maior para passar, às vezes, com uma cadeira de rodas, numa situação que às vezes você precisa, num pós-operatório, um banheiro adaptado com barra de apoio, um piso antiderrapante dentro do box, uma iluminação nos corredores próximo ao quarto com sensores de luz. Às vezes quando você passa, você logo já acende e não tem que se preocupar com o escuro, que pode ter algum obstáculo. Preocupar com fios que são jogados na casa. Às vezes até com animais de estimação a gente tem que ter um olhar também aí cuidadoso para o idoso. Quem usa óculos, é importante quando levanta da cama colocar seus óculos para ir ao banheiro e não tentar ir adivinhando como chegar até o banheiro, porque a gente sabe que o lugar que a gente mais cai é dentro de casa, no banheiro e à noite. Então é muito importante a gente já ter um ambiente acolhedor. Quando a gente fala em outras formas de prevenção, a gente também preocupar com os remédios que a gente usa. Então, hoje em dia não é incomum a gente ver aqueles idosos com uma lista enorme de remédios. Então, será que aquele idoso realmente precisa de todos aqueles remédios? Porque às vezes o médico foi passando, aí depois nunca mais voltou naquele médico, e aí o outro não tirou, e aí foi aumentando, e às vezes a gente vê uma polifarmácia desnecessária. Então, é importante um profissional rever as
medicações e ver se não tem nenhuma que aumenta o risco de queda. Muito importante também a gente estar com a musculatura em ordem, né? Praticando atividade física regular, se você não está perdendo massa óssea, massa muscular, se você não tem um desequilíbrio que precisa ser melhorado. Hoje em dia, alguns fatores a gente não pode prevenir, que é a idade, né, que a gente sabe que aumenta o risco de queda, mas existem inúmeros outros que a gente pode. Então, 30% dos idosos vão cair pelo menos uma vez ao ano. Então, a gente só não pode deixar que isso aumente esse número. Para fechar essa primeira pergunta, eu queria saber qual tipo de calçado a doutora indica para o idoso. Uma ótima pergunta, a gente responde isso todos os dias para os nossos pacientes e a gente logo que está consultando, a gente dá uma olhadinha nos pés dos nossos idosos para ver se está com o sapato adequado mesmo, é uma preocupação. E o que a gente sabe é que não deve ser usado chinelo de borracha e de dedo. Então, aquele chinelo que todo mundo tem em casa, a gente deve evitar porque realmente ele é muito perigoso para o idoso. O ideal é um sapato fechado atrás e que tenha uma segurança ao caminhar. Se possível, tênis. Se não, sapato fechado seria o ideal, tanto para a mulher quanto para o homem. Aberto, muito perigoso, principalmente rasteirinhas e chinelos de dedo. A prática de exercícios físicos é um risco ou é uma forma de se prevenir as quedas? Assim, depende, mas eu diria, se você me perguntasse, eu acho que sempre a atividade física ela é importantíssima para o idoso. Então, se eu pudesse colocar como a primeira medicação na minha consulta, sempre entra uma palhinha de atividade física, porque eu acho fundamental. Claro que, dependendo da atividade física, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, aquele idoso, ele deve sim fazer uma atividade física de leve a moderada, dentro do que ele tem condições de fazer. Muitas vezes a gente faz até exercícios no domicílio, exercícios simples, e aquilo já é muito importante para aquele idoso. Muitos idosos não gostam de atividade física, então a gente acaba assim, usando a caminhada como uma forma de, pelo menos, aumentar a mobilidade, mas é fundamental. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com alguns exercícios mais rigorosos, que aí precisa de uma avaliação médica antes de fazer, ou mesmo alguns exercícios de risco, mas exercício de fortalecimento muscular, de equilíbrio e alongamento são fundamentais para a prevenção de quedas. O que causa e quais as consequências dessas quedas? Elas têm ligação com o enfraquecimento dos ossos ou da musculatura? Então, hoje, as consequências das quedas é uma grande preocupação dos médicos, de um modo geral. Por quê? Porque uma queda simples pode resultar numa lesão mais importante, seja ela craniana, seja ela uma fratura. Esse idoso pode precisar de um hospital, uma internação, e às vezes pode até resultar num desfecho numa mortalidade. As fraturas de fêmur são muito perigosas no idoso e a gente tem que tentar prevenir sempre que possível. Então, a gente tem muito receio dessas consequências, que às vezes a gente não espera. Depois de uma queda também é esperado uma síndrome pós-queda. Muitos idosos, eles evoluem com medo de cair novamente. Então a gente também tem que ter esse cuidado de orientar que ele precisa continuar se mobilizando, então andando, não é porque ele caiu que ele vai ter que ficar quieto, sem movimentar e sempre com alguém ao lado dele. Ele só precisa se preparar para fazer isso de uma forma segura. E a gente sabe claramente que o osso e o músculo têm uma inter-relação muito grande. Então, a diminuição da musculatura no indivíduo idoso, ela está muito relacionada à diminuição da massa óssea também. E quando a gente tem essas duas situações juntas, o risco é muito maior. Então, são duas preocupações do geriatra, que é a gente melhorar a massa óssea e a massa muscular, e isso é avaliado geralmente nas consultas de rotina, e a gente adequa com alimentação, com atividade física. Às vezes a gente precisa até de alguma medicação para atuar em cima dessas duas alterações.
Doutora, só mais uma perguntinha. A senhora falou aí sobre fratura de fêmur. Então isso me fez lembrar um problema que meu pai teve, fratura da cabeça do fêmur. A pessoa está andando, ela cai e fratura a cabeça do fêmur. Ela caiu porque fraturou ou, ao contrário, queda que fraturou a cabeça do fêmur? Então, assim, é muito comum a gente ver idosos, principalmente, que caem e quebram. Então, isso está muito relacionado à fratura por fragilidade óssea. Quando a gente fala que o idoso ele teve uma fratura por baixo impacto, então uma queda da própria altura, não é normal quebrar. Diferente de quando a gente tem um trauma de alta velocidade, um acidente automobilístico, então isso é diferente. Aí sim tem um motivo explicado e lógico de fratura. Agora, quando é um idoso que cai da própria altura e quebra, que é a condição principal e mais comum de ver nessa população, geralmente é por motivo de osteoporose. Então essa fratura é quando a gente tem que ter um sinal de alerta e é uma oportunidade única de tratamento de osteoporose. Então esse idoso que já quebrou no passado ou que apresenta uma fratura, ele deve procurar um profissional da área da saúde e perguntar como que está a sua situação óssea, até para ver se ele não precisa de um tratamento ou às vezes ele já está em uso e ele precisa de rever o tratamento dele. Então eu acho fundamental os idosos e as pessoas que já tiveram uma fratura ter esse olhar de que será que aquela fratura não é alguma fragilidade no meu osso e eu preciso tratar? Já é um aviso. Já é um aviso, então é muito importante ele ir atrás disso. E a outra questão que eu acho que é também muito interessante é se você já teve um familiar, os seus pais já fraturaram. Então, se você tá aí depois dos seus 50 anos, na pós-menopausa, as mulheres, e você tem uma mãe que já fraturou o fêmur, ou mesmo você tem alguma doença de maior risco de fragilidade óssea, ou mesmo você usa uma medicação que pode prejudicar os seus ossos, como por exemplo, a gente tem aí inúmeras medicações, então os corticoides, a gente sabe também dos anticonvulsivantes, dentre várias medicações que podem acelerar uma perda óssea. Então você tem que ter um olhar diferenciado e o maior risco de quebrar é quem já quebrou uma vez. Doutora Ana Laura, muito obrigado por participar do Unimed 60+. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto e espero voltar aqui mais vezes para falar de outras coisas tão importantes aí para os nossos idosos. E por hoje é só. E você que está me assistindo e se interessou pelo assunto, saiba que o canal do YouTube da Unimed Franca tem várias dicas desse tipo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Nos vemos no próximo programa, mas antes de ir, convido você a me seguir lá no Fausto Puglia Natureza, o meu canal do YouTube, onde eu mostro o meu hobby, algo tão importante para manter a saúde mental depois dos 60.